Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido você, irmão, a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Nós estamos numa saga de mensagens, onde estamos pregando sobre as boas novas do Evangelho de João. E hoje nós vamos falar sobre o paralítico em Betesda. O paralítico em Betesda. Imagine você precisar muito de uma coisa, está necessitando muito, mas muito mesmo de algo, e que seja vital para a sua vida, vital para a sua caminhada, e você se sente capaz de conseguir. Você não se sente capaz de conseguir. E você luta, e você se esforça, e você se esmera, e você faz tentativas e mais tentativas, luta, e nada, absolutamente nada acontece. E aí a esperança, a fé, vão sumindo, vão desaparecendo, e cada vez mais você se frustra, e não há mais jeito, você acha. Não há jeito. Não tem jeito. Estou a ponto de desistir. Parece que nada vai acontecer. Não dá mais. Aliás, eu acho que eu não nasci para conseguir nada. Eu só nasci para sofrer. Eu só nasci para viver numa vida desgraçada. E ninguém se importa com isso. Ninguém se importa com isso. E as coisas vão de mal a pior. Cada dia as coisas vão piorando. E esse é o retrato da humanidade sem Jesus. Porque aqueles que não conhecem Jesus, mesmo nas dificuldades, eles vão, estando no meio da dificuldade, eles vão se sentir assim. E aí só há luta, e aí só há desespero, não tem perspectiva, não tem de forma nenhuma algo que possa alentá-lo, alguém que possa ajudá-lo, isso na cabeça deles, daqueles que não conhecem Jesus. Mas quando Jesus chega, a coisa muda de figura. As dificuldades serão as mesmas. Os problemas sempre vão existir. Mas aí, nós temos fé. Nós perseveramos. Nós lutamos e sabemos que o Senhor é conosco. Essa é a grande realidade de estar em Cristo Jesus. Porque aqueles que não conhecem, eles não têm essa perspectiva. Mas nós que conhecemos, nós sabemos a quem servimos. E esse Deus, Cristo Jesus, Ele está comigo e com você todos os dias da nossa caminhada. Todos os dias. Porque nele há esperança. Porque nele há milagre. Porque nele há vida. E acima de todas as coisas, porque nele há salvação eterna. Em Jesus há salvação eterna. E é exatamente isso que vai acontecer aqui nesse texto que nós vamos ler agora. De João, capítulo 5, a partir do versículo 1. E eu convido você para ler comigo esse texto, que diz assim: Passado certo tempo, houve uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, há um tanque chamado Betesda na língua dos hebreus, o qual tem 5 portículos. E neles ficava deitada uma grande multidão de doentes, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. Então o primeiro que ali entrasse, depois do movimento das águas, sarava de qualquer doença. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: Queres ser curado? O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. E imediatamente o homem ficou curado. E pegando a maca, começou a andar
E aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Ele, porém, respondeu: aquele que me curou, este mesmo me disse: pega a tua maca e anda. Perguntou-lhe então: quem é o homem que te disse: pega a tua maca e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Jesus encontrou mais tarde e tendo no templo e disse-lhe: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem então retirou-se e contou aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso os judeus procuravam ainda mais matá-lo, não só porque infringia o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar. Senhor Deus soberano, maravilhoso, bendito e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, glorificamos o teu nome e te agradecemos, ó Deus, por mais uma vez estar na sua presença, por mais uma vez, ó Deus, o Senhor permitir que eu possa pregar a tua palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, toda a tua igreja. Abre, ó Deus, o nosso entendimento, para que possamos compreender, Senhor, a tua verdade, que possamos colocar na nossa caminhada todos os dias as tuas lições. Em nome de Jesus, Senhor, faz assim, para a glória do teu nome. Pois é nele, no teu Filho, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de João, ele foi escrito no final do primeiro século. Eu até já falei isso aqui, na minha mensagem passada. Ele foi escrito com o objetivo de, vamos dizer, de apresentar Jesus, de mostrar Jesus às pessoas como Filho de Deus, como Salvador, e fazer com que as pessoas se conduzissem na fé, numa fé verdadeiramente que viesse a salvação, que salvasse. Então ele foi escrito nesse contexto, né? E durante uma das festas religiosas dos judeus, Jesus ele se dirige ao tanque de Betesda, um local chamado de Casa de Misericórdia. Era um tanque onde muitas pessoas ficavam e esperavam descer um anjo para agitar a água e as pessoas serem curadas. E durante uma das festas, dessas festas, Jesus estava lá. Ele foi a esse tanque. E é muito interessante porque ali era uma multidão de pessoas que estavam vivendo essas dificuldades, atrás de cura, atrás de melhorarem das suas dificuldades, né? E Jesus, ele vai a esse lugar. E era um local, como eu já disse, de muitos enfermos em busca de um milagre, em busca de algo. Às vezes eu fico, dá até para olhar e se lembrar dos hospitais, de lugar onde as pessoas estão procurando curas e a multidão de pessoas, enfim, era basicamente isso. E lá Jesus opera um milagre. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ele opera esse milagre num dia de sábado. Ele faz isso num sábado. E você imagina, no meio do judeu, o que é alguém trabalhar no sábado. Ele despertou assim uma ira, despertou uma oposição aos líderes religiosos com essa atitude dele aqui. E essa oposição aumentou mais ainda, quando Jesus disse aqui no versículo 17, leia comigo aí: mas Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso despertou mais ainda a ira deles. Eles ficaram mais irados com Jesus. Então, a mensagem aqui desta noite, eu dividi em duas partes. Primeira, o milagre Deus faz como Ele quer e a quem Ele quer. Por quê? Porque Ele é Deus soberano, amém? Ele é Deus soberano, Ele não precisa de nada de ninguém para fazer um milagre. Ele faz como Ele quer e a quem Ele quer. E a segunda parte é que
se levanta sempre oposições a ele. E então a segunda parte aqui é a perseguição pela tradição. Por quê? Porque os judeus começaram a perseguir ele porque eles olhavam mais para a tradição do que por aquilo que Jesus estava fazendo. Então sempre houve essa perseguição àquilo que Jesus falava, pregava e ensinava. Então aqui ele realiza um milagre e com toda a sua autoridade, porque Jesus é filho de Deus e ele tem autoridade para fazer isso. E ele também se revela aqui como autoridade divina, autoridade máxima, porque ele perdoa pecado, ele salva, ele é Senhor. E é exatamente nesse período, ou seja, nesse episódio, que ele declara a sua identidade como filho de Deus, o único capaz de conceder vida eterna. Então esse texto vem nos mostrando e clareando isso. E ele começa afirmando, versículo 1 aqui, ele começa afirmando algo muito interessante, versículo 1 ao 4, quando ele diz que, quando ele vai à porta, quando ele vai a Jerusalém, à porta das ovelhas, daquele tanque de Betesda, né? E ali ele encontra um paralítico. Quando ele começa nisso aqui, muitos estavam celebrando uma festa lá. Mas o que foi que Jesus fez? Jesus dirigiu-os para o tanque. Ele não foi para a festa. Ele foi para o tanque. Ele foi para aquele lugar específico. Ele foi àquele lugar chamado Casa de Misericórdia. E aí eu entro aqui no local, irmão, que é muito importante nós observarmos. Porque ali era um local de sofrimento. Versículo 3 vai dizer que muitos ficavam ali deitados. Pode ver no texto aí, uma grande multidão estava ali, de doentes, de cegos, de mancos, de paralíticos. Eram muitas pessoas buscando ali uma cura. E Jesus se dirige a esse lugar, onde tinha doentes, onde tinha cegos, onde tinha mancos, onde tinha paralíticos. E Jesus se interessa, se preocupa com os seres humanos, independente de qualquer coisa, porque eram muitas pessoas que estavam sofrendo ali, muitos necessitados, eram muitas pessoas dependentes de ajuda, muitas pessoas excluídas, sofredoras, esperando por um pseudo milagre, esperando por um anjo que viesse agitar aquela água, para que eles pudessem ser curados. De detalhe, não eram muitos curados, era apenas um. Quem conseguisse entrar primeiro seria curado. Você imagina, e a fila do SUS? Eles estavam ali numa dificuldade grande, aquele povo, buscando, esperando. E entre eles, havia um homem de 38 anos, aqui há 38 anos, ele não tinha 38 anos, há 38 anos ele estava sofrendo. Talvez ele tivesse bem mais, mas há 38 anos eles estavam sofrendo. Versículo 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Era muito tempo, muito tempo. E aqui me faz lembrar de uma tia minha que já partiu para a glória, aliás, graças a Deus ela partiu em Cristo. Ela passou, talvez, não 38 anos, mas eu acho que perto de 30 anos, fazendo hemodiálise, porque ela perdeu os rins. E eu fico lembrando, ela era mais nova do que eu, não, acho que da minha idade, né, Fatinha? Acho que da minha idade. Mas quando ela faleceu, você olhava para ela, ela tinha o semblante de uma mulher de 90 anos. Muito sofrida, muito sofrida. Esse homem há 38 anos estava aqui sofrendo, era um paralítico também, e há muito tempo ele estava ali. E ele representava a miséria humana, representa a miséria humana. Porque, meu irmão, eu vou contar para você, quantas e quantas pessoas não vivem com sofrimentos, buscando cura, buscando algo, em busca de, sei lá, talvez até de um milagre. Há muitas pessoas assim, vivendo assim. Representa a consequência direta do pecado no mundo. Aquele homem representava exatamente isso. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Não é que toda doença seja pecado.
Não é que porque alguém está enfermo que está em pecado. Não. Mas eu digo aqui que ele representava a consequência do pecado, porque Jesus, no versículo 14, vai dizer aqui para ele, ó, você já está curado, não peques mais. Então subentende-se que realmente a doença dele foi por causa de pecado. Por causa de pecado. Então ele representava isso aqui. Esse homem esquecido, desprezado na multidão, jogado, humilhado, sem esperança, sem fé. Quantos vivem assim? Quantos passam por isso? Que não tem mais esperança, que não tem mais lágrimas para chorar, que não tem mais, vamos dizer, aquela vontade até de lutar. Quantos? Quantos que na madrugada adentro aí choram, clamam, se lamentam e não tem a quem se recorrer, e não tem a quem procurar. Não são vistas, esperam por ajuda e não vêm, não são percebidas, não são levantadas, ajudadas. Quantos? E nós sabemos. Até porque muitos de nós também já passamos por momentos parecidos como esse. Mas veja que esse homem desprezado na multidão, ele não deixou de ser visto por Jesus. Ele não deixou de ser observado pelos olhos de Cristo, aquele que vê todas as coisas, aquele que vê a minha vida, que vê a sua vida, que está olhando por nós todos os dias. Porque não se engane, meu irmão, minha irmã. Cada instante Jesus está olhando por você, por nós. O meu dia, o seu dia é visto por Jesus cada instante. Você sabe por que é que o inimigo ainda não nos matou? Porque Jesus está conosco 24 horas por dia. E nós não podemos de forma nenhuma desconsiderar isso. Quantos de nós, muitas vezes, sem ninguém ver, sem perceber, já passamos e sofremos por momentos difíceis. Nós sabemos, se cada um aqui for contar o seu testemunho, meu irmão, não levar aí a madrugada. Porque é uma grande realidade. Talvez muitos se sintam ou se sentiram desprezados, perderam até talvez a esperança, mas o Senhor observa tudo. Olha o versículo 6. Vendo deitado, sabendo que vivia assim há muito tempo, Jesus lhe perguntou: queres ser curado? Queres ser curado? Jesus vê, Jesus observa, Jesus está atento. Jesus, ele sabe o estado daquele homem, ele sabe o estado de cada um de nós. Ele sabe o que nós passamos, as nossas necessidades. E Ele quer nos ajudar. Ele quer ajudar o necessitado. Ele quer ajudar aquele que precisa. Mas veja que é tão interessante que quando ele faz essa pergunta a esse paralítico, quando ele fala com ele, ele não consegue responder a pergunta de Jesus. Porque Jesus fez uma pergunta simples. Você quer ser curado? Mas o que é que ele disse? O que é que ele fala aí? Versículo 7. O enfermo lhe respondeu: Senhor, não há ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Por isso, enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Ele não ouviu Jesus. Porque se ele tivesse ouvido Jesus, o que é que ele tinha dito? Quero ser curado, sim. Mas ele não atentou para aquilo que Jesus disse. Ele simplesmente expressou a sua solidão e a sua desesperança. Porque ele já havia perdido toda a esperança. Então, quando ele disse: ninguém me ajuda, o que ele estivesse dizendo? Não tem jeito. Ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai me botar no tanque. Ou seja, ele estava exatamente colocando a perspectiva dele em outra coisa a não ser em Jesus. Que deveria ser em Jesus. Ele estava colocando em outra. Não havia ninguém para ajudá-lo. Obrigado, meu irmão. Não havia ninguém para ajudá-lo, não havia. Ele disse para Jesus. Ele continuava
confiando e esperando em pessoas aquilo que só Jesus poderia fazer por ele. Amém? Essa era a situação daquele homem. Ele queria um milagre como todos que estavam ali queriam. Ele queria esse milagre. Ele desejava esse milagre. Ele esperava o anjo. Quando o anjo viesse agitar-se, vai lá que um dia eu consiga ali descer naquele tanque, né? Mas mais que um anjo estava ali, quem? O Filho de Deus. Ele precisava ver que Jesus estava ali. Isso aqui, eu quero abrir um espaço para mim e para você. Muitas vezes nós não percebemos a presença de Jesus. Às vezes nós sofremos, estamos numa situação difícil e complicada e não percebemos que Jesus está ali. E basta uma palavra: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda. E Jesus vai ajudar. E Jesus vai fazer. Mas nós precisamos, acima de todas as coisas, ter percepção de que Jesus está conosco todos os dias. Ele é presente em nossas vidas. Mas aquele homem, ele não tinha essa percepção. Ele não percebeu. Meus amados, não é patuás, não é mandinga, não é superstição, crendices, amuleto, nada disso. Não é nada disso. Não é isso que vai trazer solução, que vai trazer cura para a doença do homem, não é. De forma nenhuma. Porque a maior doença do homem é a alma, é o pecado. A maior doença nossa é exatamente isso, é o pecado. E o único capaz de curar, de restaurar, de perdoar, de transformar uma vida e trazer salvação é Cristo Jesus. O único, absolutamente Ele. Olha o que Jesus disse para aquele homem, versículo 8 e versículo 9. Jesus lhe disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. Imediatamente o homem ficou curado e, pegando a maca, começou a andar. E aquele dia era sábado. Com uma palavra, Jesus curou aquele homem. Com uma palavra, Jesus curou aquele homem. E o milagre ali foi imediato. Foi um milagre de quem tem autoridade. Foi um milagre de quem tem poder e diz: faz e faça-se. Foi um milagre vindo daquele que um dia diz: haja luz, e houve luz. Foi um milagre vindo daquele que disse: separe as águas, e as águas foram separadas. Foi um milagre daquele que um dia foi para a cruz, por mim e por você, e disse para Deus: Senhor, não impute a eles esse pecado. Perdoa esse pecado. Foi um milagre daquele que morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Vamos dizer, um milagre de quem tem toda a autoridade, de quem tem uma graça soberana, que é Cristo Jesus. Esse milagre. Pois entre todos os enfermos que estavam ali, ele não curou todos, mas ele olhou apenas para um homem. Para um homem. E sabe, como naquela mulher de João capítulo 4, a mulher samaritana, que já foi pregado aqui e também lá na colônia, ele olhou apenas para aquela mulher. Ele teve que passar por Samaria por causa daquela mulher. Ele teve que ir àquele poço por causa daquela mulher, porque Jesus, ele vai ao encontro de quem sofre. Não deixa de olhar para os que sofrem. Nem quando a pessoa não demonstra fé ou iniciativa, mas Jesus conhece a condição do coração humano. Ele conhece sim, e ele age pela graça, como ele fez com muitos de nós. Quem é aqui que pode dizer que não, eu só me converti porque eu tinha fé em Jesus? Não, irmão. Eu só me converti porque eu sabia que eu estava errado e que eu tive fé e fui atrás de Jesus. Para você, eu fui um de que me converti porque Jesus veio a mim. Alguém orou, alguém pregou,
E Jesus veio me resgatar. Não é porque... Aliás, eu comecei meu estudo dizendo, eu vou estudar porque eu vou encontrar contradição na Bíblia. Eu disse isso para o Josimar. Eu disse isso para o Johnny. Falei isso. Eu tenho certeza que aqui tem contradição e eu vou mostrar para ti. Vamos começar o estudo? Oh, meu Deus. Está vendo, irmão? Porque Jesus veio. Eu não pedi, Jesus veio. Eu não tinha fé, Jesus me deu fé. E Ele fez isso com muitos de nós. Sabe por quê? Porque a graça dele é soberana. Ele dá a quem Ele quer e como Ele quer, da forma que Ele quer. E eu estou falando isso porque eu quero entrar depois na parte de que os judeus vão contestar Ele. Mas, na realidade, muitos de nós passamos por isso. Estamos aqui por causa da misericórdia dele e da graça, que é muito grande, que é extensa, que é maravilhosa. E é interessante que ele não apenas cura e salva, ele se importa. Porque ele tem cuidado de mim e de você todos os dias. Olha aqui uma coisa muito interessante. Você se converte, como eu me converti. Mas o Senhor já tem pessoas preparadas para ensinar, para continuar te ensinando, para que tu não se afaste dele, para que tu não desista da caminhada, porque, aliás, a caminhada cristã é difícil, eu sei, você sabe, não é brinquedo, é complicada, mas ele levanta pessoas para cuidar de nós. E todos vocês são testemunhas de que nós temos estudos e mais estudos, sempre nos dando força para se levantar e para continuar servindo a Ele nessa caminhada tão difícil. O que é isso? Jesus se importa. Ele instrui, Ele ensina. Como ele disse aqui no versículo 14, Jesus encontrou-o mais tarde no templo e disse, olha, já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus ensinando a ele. Você foi convertido. Cuidado. Cuidado. Cuidado, não peques mais, porque a coisa pode ficar pior. Aquele homem há 38 anos, ele estava paralítico, tentando uma cura. E quando ele foi curado, Jesus chamou a atenção dele e disse, agora que tu está curado, cuidado, para não pecar mais. Ele já estava curado. Ele já estava curado. Jesus disse, não peques mais. Por quê? Para que não te aconteça coisa pior. E o que seria pior? A morte eterna. Para mim e para você, o pior, a morte eterna. Pior do que qualquer doença. Pior do que qualquer coisa que possa acontecer. A morte eterna é pior. E é isso que Jesus está falando aqui para ele. Está ensinando aqui. Isso é um alerta para mim e para você. Porque, meu irmão e minha irmã, nós somos servos. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós caminhamos com Jesus, nós estamos aqui para fazer a vontade de Jesus e nós precisamos lutar contra o pecado todo instante, toda hora. E isso é todo dia, porque, veja bem, o pecado vem à nossa porta a cada instante. Nós não estamos livres de pecado, não estamos não. E a gente precisa lutar contra ele, precisamos ser vigilantes. Jesus está dizendo aqui, é necessário, em primeiro lugar, temer quem pode matar no inferno tanto o corpo como a alma. Olha aí, Mateus capítulo 10, versículo 28, só para você ter uma ideia aí. Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim, não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui ele está dizendo que, cuidado, cuidado. E é isso que nós precisamos ter atenção. Porque a morte eterna é pior do que qualquer inflamação, doença, alejo que possa ter o ser humano. É muito pior. Pior do que um câncer, pior do que uma cegueira, pior do que um alejo, pior do que uma paralisia. A morte eterna é pior do que isso. Você pode ter certeza.
Jesus fala através das gerações. E hoje essa palavra chega ao meu coração e ao teu coração. Nós precisamos lutar contra o pecado. Jesus está dizendo, não peques mais. Eu e você fomos salvos, amém? Mas ele está dizendo, cuidado, não peques mais. Não peques mais. Mas, como eu disse, sempre houve, por parte dos líderes religiosos, oposições a Jesus. Eles sempre se opuseram a Jesus. E começaram a perseguir Jesus. Começaram a querer matar Jesus. Eles perseguiam e perseguiam. Então a segunda parte agora aqui é que a perseguição vem pela tradição. Eles olhavam mais para a tradição do que para Jesus. Jesus veio como filho de Deus, João fala isso. Veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Ou seja, os judeus não receberam. Não quiseram nem saber quem era Jesus. E aqui no versículo 10, de João capítulo 5, volte para o capítulo 5, diz que depois que esse homem foi curado, né? Jesus disse que ele tomasse o seu leito e fosse, né? Versículo 10, os judeus disseram assim para ele, os líderes. Por isso os judeus disseram, o que fora curado, hoje é sábado, e não te é permitido carregar a maca. Versículo 11, ele porém respondeu, aquele que me curou, esse mesmo disse, pega a tua maca e anda. Ou seja, eles estavam contestando aquele homem, porque ele estava carregando a maca. Eles estavam ali contestando ele. E como eu falei, esse milagre foi num sábado. Atente bem para isso, foi num sábado. E segundo a tradição dos líderes judeus, isso configurava violação da lei. Trabalhar no sábado. Para eles configurava a violação da lei. Eles questionavam o paralítico e encheram ele de perguntas sobre aquilo que aconteceu. Quem foi? Por que tu está carregando esse leito? Tu sabe que não pode, não sei o quê. E começaram aqui a encher ele, né? E esse milagre, na presença de toda aquela multidão, trouxe uma indignação grande aos líderes judeus com relação àquilo que Jesus havia feito, havia praticado ali naquele lugar. Então, a primeira indignação deles foi com esse encontro com o paralítico, né? E ele fala com ele, e eles conversam, e eles querem arrastar dele, puxar dele quem havia curado ele, porque na realidade eles não estavam preocupados com o milagre. Eles estavam querendo encontrar alguma coisa contra Jesus. Porque Jesus havia curado no sábado. Porque Jesus havia feito aquela obra no sábado. E no encontro com esse homem, eles perguntaram, né? Confrontaram, e por que você está carregando esse leito aqui no sábado? Por que você está fazendo isso? É contra a lei. Você não pode andar, você não pode trabalhar, você não pode fazer nenhum trabalho no sábado. Porque a lei não permite. E sabe, quando eles falaram isso, eles estavam com razão. Porque a lei, na realidade, proibia trabalhar no sábado. Proibia e não podia de forma nenhuma trabalhar no sábado. Mas eles diziam isso porque eles não conheceram Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus e Salvador, o Messias prometido. Porque se eles tivessem feito isso, eles iam entender que Jesus estava ali, que era o Filho de Deus que estava ali, podia fazer qualquer coisa. Mas eles não fizeram isso. Não fizeram isso. Por causa da cegueira espiritual. Eles estavam cegos. Eles estavam completamente cegos. Eles nem ao menos se deram alegrar-se com a cura daquele homem. Porque era um homem que 38 anos estava ali e fora curado. Então eles poderiam muito bem ter glorificado o nome de Deus, ter exaltado o nome de Deus por causa dessa cura. Era 38 anos de sofrimento ali na beira daquele tranco, procurando uma solução. E diga-se de passagem, eles conheciam aquele homem. Eles conheciam. Aquele homem não estava escondido na multidão. Não, eles conheciam sim. É 38 anos, meu irmão, não é 38 dias, não. Será que você, morando num bairro ou numa rua dessa, você está morando com 10, 20, 15 anos, você não conhece os seus vizinhos? Conhece.
Por mais que seja difícil ele do trabalho para casa e você não consiga ver, mas no final de semana você vê, outro você vê e você conhece. Eles conheciam, sim, com certeza, aquele homem que estava naquele tanque ali constantemente. E a pergunta deles deveriam ter sido diferente. Eles deveriam ter perguntado para aquele homem algo diferente. Por exemplo, o que foi que aconteceu com você? Porque você era paralítico. Quem curou você? Que beleza, graças a Deus você foi agraciado por Deus. Olha aí, eles poderiam abordar aquele homem dessa forma. Mas eles não fizeram isso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o legalismo religioso cegou aqueles homens. Eles estavam cegos. Eles não conseguiram ver a grandeza do milagre de Deus na vida daquele homem. Por quê? Porque eles queriam perseguir Jesus. Eles estavam cada vez mais com raiva de Jesus. Eles estavam tão mergulhados na lei que eles não queriam saber do milagre. Antes eles disseram: como você tem coragem de num sábado você carregar esse seu leito, andar com essa sua maca? Como você tem coragem de fazer isso? Quem foi que curou você? Quem foi que curou você? Como se o pecado, como se a cura fosse um pecado. Ao invés de ser uma bênção, fosse um pecado. E na realidade era isso que eles estavam demonstrando com essa pergunta. Porque eles se importaram com a cura, não. Estavam preocupados em apontar Jesus e condenar Jesus. E no versículo 11, eles voltam a perguntar. Ele, porém, respondeu. Ele, porém, lhes respondeu. Aquele que me curou, o paralítico disse para ele. No versículo 12, perguntaram então: quem é o homem que te disse, pega a tua maca e anda? Mas aquele homem não sabia. Não sabia, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Outra vez ele vai e pergunta de novo àquele homem: quem foi que te curou? E aquele homem não sabia, porque Jesus tinha saído dali. Quem foi que te mandou carregar o teu leito? Eles insistiam. É como se ele estivesse dizendo: quem foi o transgressor da lei que te deu essa ordem? Já estavam assim achando que Jesus estava transgredindo a lei. Mas no versículo 13, ele não sabia, porque Jesus havia se retirado. E era uma prática de Jesus. Jesus, quando estava e tinha muita multidão, e Jesus fazia um milagre ou um sinal, e se aglomerava mais gente para ver Jesus, Jesus saía fora. Jesus fugia das multidões. Jesus não ficava, ele saía. E aquele homem, depois de Jesus ter encontrado com ele novamente no versículo 14 e ter dito para ele não pecar mais, no versículo 15, aquele homem então retirou-se e contou aos judeus que foi Jesus que o havia curado. E aqui eu vejo algo aqui, como se fosse assim, vamos dizer, talvez ele com medo dos judeus, dos líderes, não, foi Jesus, pronto, para eles não ficarem mais insistindo com ele, ou então para agradar a eles, porque na realidade ele não podia entrar no templo porque ele era paralítico. Aliás, havia uma lei que os enfermos, paralíticos, coxos, não podiam entrar no templo, não podiam, era lei. Então, já que ele fora curado, agora ele podia. Mas como ele não havia dito aos líderes quem havia curado, ele ficou talvez receoso. Então, para agradar e poder ter acesso ao templo, ele disse: foi Jesus. Entregou. Foi Jesus que curou. Então, talvez ele tenha feito isso, né, para agradar aqueles homens. Mas a coisa aqui é que havia sempre, por parte desses homens, um desejo de perseguir Jesus, sei lá, eles queriam matar Jesus, eles não queriam que a popularidade de Jesus aumentasse mais ainda, eles eram enciumados, esse é o ponto. E eles começaram a odiar Jesus. E a segunda indignação deles foi quando eles se encontram com Jesus, e a gente vai ver no versículo 16 aí, que Jesus encontra com os líderes religiosos, e o versículo 16 vai dizer: por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia coisas no sábado. Mas Jesus lhe respondeu: o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também.
Então aqui Jesus já conversa com eles e dá essa resposta. E eles agora começaram a perseguir a Jesus, porque ele fazia as coisas no sábado e havia curado esse homem no sábado. E essa resposta de Jesus ainda foi pior, porque eles se indignaram mais ainda. Ficaram com mais raiva de Jesus. Porque Jesus disse: meu pai trabalha até agora, e eu também. E sabe, os judeus entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo. Eles entenderam completamente o que Jesus estava dizendo. O meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, Jesus é maior do que o sábado. Não tem dia para Jesus curar, não. Não tem. E quando ele diz: o meu pai trabalha até agora, ele está dizendo: eu sou filho de Deus. E os judeus entenderam o que Jesus estava dizendo aqui. Completamente eles entenderam. E Jesus, sendo filho de Deus, ele é Senhor, ele é Deus. E ele podia curar qualquer dia que ele quisesse, tanto em qualquer dia da semana, principalmente no sábado. Aliás, João 1,3 vai dizer que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele é dono de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, de todas as coisas que existem. Foi ele que criou. Foi ele que criou, inclusive os dias. Mateus capítulo 12, versículo 8, vai dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém? Então não tinha problema Jesus curar no sábado. Não tinha problema. Mas os judeus ainda mais procuravam persegui-lo, e que agora eles queriam matar Jesus, versículo 18. Por isso os judeus procuraram ainda mais matá-lo, não só porque infringiram o sábado, mas também porque dizia que Deus era seu pai, fazendo-se igual a Deus. É que eles, puxa vida, ele está se fazendo igual a Deus. Eles ficaram altamente indignados com Jesus. Jesus se fazia igual a Deus, e para eles isso era blasfêmia. Por isso a perseguição aumentou, o ódio, a ira dos líderes, começou a envolver e piorar mais ainda nessa busca contra Jesus. Eles não conseguiam discernir que os milagres eram manifestação da graça de Deus e da misericórdia de Deus para os homens. Eles não conseguiam discernir isso. Eles não viam por causa do legalismo religioso, porque eles estavam cegos. Eles não conseguiam discernir que os milagres apontavam para Jesus como sendo o Salvador, o Filho de Deus. Eles não conseguiam discernir isso. E aqui, irmãos, é um sinal, em particular, muito especial. Sabe, estando no texto, buscando, a gente vê aqui um sinal maravilhoso. Porque, veja bem, Jesus vai ao tanque de Betesda. Ele vai naquele tanque, naquele lugar onde ninguém ia. Você pensa que os líderes religiosos iam para aquele lugar? Não iam, não. Eles sabiam que tinha muita gente lá, mas não estavam nem aí. Não estavam nem aí. Mas Jesus foi àquele lugar. Um lugar onde havia uma multidão de pessoas enfermas. E Jesus vai direto naquele homem. Vai direto curar aquele homem. Ele não vai curar toda a multidão, ele vai curar uma pessoa. Ele vai naquele homem. Especificamente ele vai direto àquele homem. E ele cura aquele homem. Independente da fé, independente daquele homem ter pedido, Jesus vai e cura aquele homem. E ele faz isso num sábado. E ele faz isso com um único objetivo. Além de mostrar a misericórdia, ele vai provar e vai criar uma discussão onde no final ele vai dizer: eu sou Deus. Ele se fez igual a Deus. Eu sou Deus. Jesus revelou ali: eu sou Deus. É como se ele estivesse dizendo: eu posso curar em qualquer dia, até no sábado. Vocês não têm nada a ver com o que eu faço. Eu faço o que meu Pai quer que eu faça. Eu sou dono de todas as coisas. Porque Deus, ele não está sujeito às leis que ele passou para os homens. Não está. Deus não está sujeito às leis. As leis de Deus foram para que os homens, foram apenas para os homens. A lei não está acima de Deus, não está.
Deus está acima delas, amém? Deus está acima da lei. E Jesus, sendo Deus, ele pode curar no sábado, porque ele fez o sábado. Ele fez o sábado. Ele é maior que Moisés. Ele é maior que a lei. Jesus é Senhor. E quando nós lemos esse texto, nós podemos perceber que Deus quer que todos creiam que Jesus é filho dele. É isso que Deus quer. Mas aqueles homens não estão nem aí para o que Deus quer. Jesus é Deus e não há outro Salvador como ele. Não há ninguém como ele. Somente em Jesus há perdão de pecados. Somente em Jesus há salvação. Somente em Jesus há perdão de pecados. Ninguém, absolutamente ninguém, pode fazer o que Jesus faz. E eu quero terminar lendo para vocês aqui o versículo 24. No mesmo capítulo de João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Amém? Essa é uma lição que eu e você precisamos ter no nosso coração vivo todos os dias. Aquele que crê em Jesus já passou da morte para a vida. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Que lições eu aprendo com esse texto? Texto maravilhoso. Texto onde a gente vê a misericórdia de Deus atuando. E uma das lições que me chama a atenção aqui nesse texto é que Jesus se importa com os que sofrem. Irmão, eu e você, nós somos testemunha disso. O que Jesus já fez na minha vida, o que Jesus já fez na sua vida. Você lembra do sofrimento que você já possa ter passado? Do sofrimento que eu já passei? E quando eu olho, eu vejo o agir de Jesus, e você também, com certeza, você vê o agir de Jesus. A dificuldade que você possa ter enfrentado. Essa é uma grande lição. Uma segunda lição aqui que eu vejo nesse texto maravilhoso, é que ele vê a dor e a adversidade do homem. Ele sempre vê. Jesus não está com os olhos vendados. Não é um Deus distante, longe, em que a gente não vai, de forma nenhuma, ter acesso a Ele. Não, não é. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que agora, nesse instante, está aqui no meio dessa congregação. Está conosco. Ele está aqui. Porque se Jesus não estivesse aqui, não haveria um espírito de comunhão. Ele é presente. Ele está nesse lugar. Aquele homem sofria muito tempo, mas Jesus se compadeceu da adversidade daquele homem e foi em busca dele. Uma terceira lição é que sempre haverá opositores ao nome de Jesus, e nós sabemos disso. Nós que pregamos o evangelho, tem pessoas que ouvem, tem outros que não querem nem saber, tem gente que ridiculariza a palavra de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: muitos vão crer, outros não. Então, quando você pregar o evangelho, não se frustre se alguém não quiser e não ouvir. Sabe por quê? Porque ele está dizendo não para o Senhor e não para você. Não se frustre, continue pregando o evangelho. Continue pregando o evangelho, porque quem vai convencer é o Espírito Santo do Senhor. Bem? Uma quarta lição aqui é que ele cura quem ele quer. Ele é Deus absolutamente soberano. Oh, glória a Deus. Meu irmão, eu não merecia salvação, mas ele me salvou. Muitos de nós aqui não merecemos salvação, aliás, nenhum de nós, mas ele nos salvou. Porque ele é soberano, ele é Senhor, e ele faz do jeito que ele quer. Oh, Deus maravilhoso, Deus que nós servimos. A cura, ele cura como ele achar conveniente, do modo que ele quiser, do modo que agradar a ele. Essa é a ação do nosso Deus. E outra lição é que não há limitação para ele operar. Não há. Aquele homem sofria há 38 anos. Ele foi lá e curou ele. Não há limitação. Lá em Mateus capítulo 9, Marcos 5 e Lucas 8, a mulher do fluxo de sangue sofria há 12 anos. E ela tocou nas vestes deles e foi curada. Não há limitação para ele, não há. A filha de Jairo vai a ele: Senhor, minha filha está morrendo, a minha filha está à beira da morte. Está lá em Marcos 5, Mateus 9, Lucas 8. Mas aí alguém chega e diz: tua filha já morreu, não incomoda mais o mestre não.
Jesus disse, não temas, creia somente. E ele salvou a filha de Jairo. Curou, ressuscitou a filha de Jairo. Porque não há limitação para ele. Não existe. Não existe. Ele é Senhor. Ele é soberano. A viúva de Naim, aquele cortejo vai saindo com o filho já morto, chorando copiosamente. Ele nem toca na criança, ele só toca na esquife, no caixão. E o menino ressuscita. Já estava morto, mas ele curou. Ele restituiu. Lázaro, 4 dias morto. 4 dias morto. Lucas capítulo 11. E ele vai lá e ressuscita Lázaro. Não há limitação para ele. Não existe. Não existe. Ele é Senhor, Ele é Deus, é soberano, Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer, e ninguém pode contestar. Se contestar é bobagem. Ele é Deus. Aleluia. Aleluia. E em sexto e último lugar, Jesus é a única esperança, meu irmão. Não há outra esperança. Não há. Atos capítulo 4, 12 vai dizer que entre os homens não há nenhum nome, pelo importa que nós sejamos salvos, que não seja pelo nome de Jesus. Somente Ele é Salvador, somente Ele é Senhor. E eu quero encerrar dizendo para você que há 3 formas de Jesus mudar e transformar uma vida. Primeiro, Ele vai até a pessoa, como Ele foi nessa mulher, para curá-la, para salvá-la, como Ele foi a Paulo, para salvá-lo, cegou Paulo, mas salvou Paulo, como Ele foi aquele endemoniado gadareno, e salvou aquele homem. Então há 3 maneiras. Primeiro, Ele pode ir à pessoa, mas uma outra maneira é que a pessoa pode ir até Ele, como Zaqueu foi até Ele. Zaqueu buscou ir até Ele, como aquela mulher do fluxo de sangue que eu falei também foi até Ele. Então tem essa outra maneira. E em terceiro lugar, tem a maneira de que a pessoa é levada a Ele. É levada a Ele, como aqueles amigos que levaram aquele paralítico e destelharam e botaram por cima para que Jesus o curasse. É uma outra maneira. E essa última maneira foi cada um de nós. Cada um de nós. E fomos levados a Jesus. E Jesus, pela sua misericórdia, salvou a todos nós. Perdoou os nossos pecados, nos fez filhos de Deus, para a honra e glória de Deus Pai. Mas eu quero dizer para você mais uma coisa, para encerrar, mais uma coisa. Nós éramos cegos, nós éramos paralíticos, nós éramos coxos, nós éramos perdidos. Mas o Senhor nos encontrou, nos transformou, nos colocou um anel de dedo no dedo como filhos dele, lavou as nossas vestes e nos deu salvação eterna. Louvado seja o nome desse Deus tão maravilhoso. E Ele só diz para mim e para você: você foi salvo, não peques mais. Amém. Que Deus abençoe, meu irmão, a sua vida e que a graça do Senhor venha sobre nós todos os dias. Vamos ficar de pé e vamos orar. Está furado. Vamos orar. Senhor Deus soberano, bendito, maravilhoso e eterno Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento, pela graça do Senhor, por ter salvado, ó Deus, a cada um de nós, por ter tido misericórdia de nossas vidas, ter perdoado, Senhor, os nossos pecados e ter nos dado salvação. Obrigado, ó Deus, pela vida de todos os irmãos que aqui estão, aqui nessa congregação, junto conosco, com os irmãos da colônia. Também, ó Deus, por aqueles que nos assistem pelas redes sociais, que o Senhor alcance a cada um. Continua, Senhor, nos ajudando a prosseguir, a caminhar com essas verdades ímpares, com essas verdades sublimes que vêm da Tua palavra. Ó Senhor, mergulhe essa Tua vontade, ó Deus, cheia de graça nos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, contemplar a Tua graça, a Tua beleza, Senhor, a Tua santidade e querer, Senhor, fazer sempre a Tua vontade. Em nome de Jesus, nos ajuda a prosseguir,
Nos dá, ó Deus, uma semana maravilhosa, cheia de graça. E aqui, ó Deus, em particular, eu quero te pedir, por todos os pais que estão aqui esta noite, que o Senhor abençoe a cada um, tornando cada um deles homens melhores, pais melhores, maridos melhores, para a glória do teu nome, Senhor. Concede a cada um deles, ó Deus, sabedoria para cuidar dos seus filhos, sabedoria para ser o provedor de sua casa, sabedoria para cuidar muito profundo e dando a própria vida pela sua família. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, por eu estar incluído no meio desses pais. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco. Nos dá uma semana maravilhosa, em primeiro lugar, a tua presença, cheia da tua graça, dos teus livramentos, e continua, dia após dia, nos fortalecendo na tua palavra, para a honra e glória do nome do Senhor. Pois é no nome de Jesus, teu Filho, que eu te agradeço hoje e sempre. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe, meu irmão.